Fátima Zanetti, pesquisadora científica e autora do livro A Ciência que Foi Ocultada, desvendou os códigos maia e egípcio através da ciência quântica e encontrou as respostas para vários enigmas da humanidade. Primeiro enigma: as pirâmides ajudam na inversão de polaridade da Terra e na evolução da raça humana. Segundo enigma: os gigantes sobre a Terra. Há 12.900 anos, a inversão de polaridade das pirâmides atuou na inversão da polaridade da Terra, alterando o código genético da humanidade, modificando a sua estrutura física. Evidências arqueológicas. Egito, 1350 anos antes de Cristo. O faraó Akhenaton, Nefertiti, Tutankhamon e suas descendências carregaram em seu código genético informações sobre seres gigantes relacionadas à evolução da raça humana, que ocorreu há 12.900 anos. Hoje, a humanidade carrega em seu código genético informações de seres gigantes. Terceiro enigma: a Bíblia, o futuro da humanidade. No transcorrer da inversão de polaridade das pirâmides e da Terra, a humanidade passará pelo processo de evolução da raça humana e os gigantes retornarão à Terra, como citados na Bíblia, em Gênesis. A evolução da raça humana depende da inversão de polaridade das pirâmides. Saiba como equilibrar a frequência eletromagnética do seu código genético para passar pelo processo de evolução da raça humana no futuro. Quarto enigma: o terceiro segredo de Fátima. O livro A Ciência que Foi Ocultada, revelação científica do terceiro segredo de Fátima, revela a evolução da raça humana através da ciência quântica. A evolução ocorreu no transcorrer e após as 72 horas de escuridão. Em 1917, a irmã Lúcia, em Portugal, recebeu a revelação do terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima, que relata os acontecimentos da humanidade durante 72 horas de escuridão. Descubra como os maias e egípcios equilibraram o seu código genético, passaram pela inversão da polaridade das pirâmides e da Terra e como ocorreu a evolução da raça humana no transcorrer e após as 72 horas de escuridão. O livro A Ciência que Foi Ocultada contém informações sobre medicina chinesa, radiônica, geobiologia e ciência quântica. Você conseguirá passar pelas 72 horas de escuridão, assim como os maias e egípcios, através dos conhecimentos científicos de Thoth no século XXI. Conheça agora o conteúdo científico do livro A Ciência que Foi Ocultada, relatado pela autora Fátima Zanetti. Olá, sou Fátima Zanetti, uma pesquisadora científica e autora do livro A Ciência que Foi Ocultada. No transcorrer de vários anos, eu fui em busca de resposta para as revelações científicas da espiritualidade. Então, através da ciência quântica, eu desvendei vários enigmas e entre eles os códigos maias e egípcios. No transcorrer de vários estudos e pesquisa analisando os códigos maias, eu observei que ali tem a explicação da função das pirâmides na Terra. Qual é esta função? Ela tem a função do processo geofísico do planeta Terra. Do processo, ela intervém a nível sócio e econômico da humanidade e também na evolução da raça humana. As pirâmides, ela foi construída por Thoth, o grande
mestre e Deus no Egito, Tote, passou as informações para os seus sacerdotes e sacerdotisas, que são os conhecimentos hoje da atualidade sobre cosmologia, cosmogonia, arte, filosofia, ciência, a radiônica, que nós hoje na atualidade já conhecemos. Então ele passou para vários sacerdotes e sacerdotisas que no futuro foram grandes mestres. E no transcorrer de todas as pesquisas, eu descobri uma grande mestra dos conhecimentos científicos de Tote, que foi muito amada e querida pelos egípcios. Era Cleópatra. Cleópatra era a mestra dos conhecimentos científicos de Tote e ela passou para os seus alunos sacerdotes e sacerdotisas na Universidade de Dendera, que hoje é chamado de o Templo de Dendera. Então, na Universidade de Dendera, ela passou os ensinamentos como equilibrar a frequência eletromagnética das suas células para passar pela inversão da polaridade das pirâmides e a inversão de polaridade da Terra. Então, ela passou a arte do emagrecer. O que vem a ser a arte do emagrecer? É como se alimentar adequadamente para manter o equilíbrio frequencial das suas células para passar pelo processo da inversão da polaridade das pirâmides e da Terra. O livro A Ciência que Foi Ocultada, onde eu relato os conhecimentos de Cleópatra passado para os sacerdotes e sacerdotisa, que eram os conhecimentos de Tote, mas através da ciência da atualidade. Vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo do livro. O livro contém o gráfico radiônico, em que foi baseado em cima dos códigos maias e egípcios, como eu consegui analisar as funções das pirâmides e da inversão da polaridade delas na Terra. Também é um livro totalmente científico, aonde eu relato sobre o sexto elemento da medicina chinesa, através do gráfico radiônico, que equilibra o quinto elemento para que possamos, assim como os egípcios maias, interagir com a frequência da inversão da polaridade das pirâmides e da Terra. Também, na Universidade de Dendera, Cleópatra passava sobre o ciclo circadiano. O que vem a ser o ciclo circadiano que hoje a ciência explica? A interação do Sol, a interação com a frequência da Lua, a captação dos neurônios piramidais que localiza no nosso cérebro e a glândula pineal e o equilíbrio hormonal para interagir com a radiônica, as pirâmides e a Terra. Cleópatra passava estas informações como equilibrar a frequência celular para interagir. E ela era chamada de a rainha do meio-dia, porque ela carregava os conhecimentos científicos de Tote e também trago as revelações da Bíblia. A personagem falada na Bíblia, a rainha de Sabá, que era a rainha do meio-dia, ela era a rainha do meio-dia porque ela tinha os conhecimentos científicos de Tote e interagia, sabia interagir com as pirâmides, assim como Cleópatra. Neste livro, eu trago as revelações sobre o terceiro segredo de Fátima, que foi entregue para a humanidade através dos líderes da Igreja Católica, sem fundamentos científicos sobre as 72 horas de escuridão. 72 horas de escuridão é a inversão da polaridade das pirâmides e da Terra, e como nós poderemos equilibrar. Então, eu trago o processo das 72 horas de escuridão que os maias e os egípcios passaram. Então, eu trago as revelações dos códigos maia, como eles passaram essa transformação durante 72 horas de escuridão.
também estou relatando sobre o projeto Genoma, que hoje nós conhecemos como projeto Genoma, que ele era conhecido como projeto Ramonji. Lá eles utilizavam da ciência que nós conhecemos hoje para fazer as manipulações genéticas e descobrir o DNA perfeito, que nós somos hoje um ser perfeito, com DNA perfeito. E aqui está, no livro, totalmente científico, onde eu relato a evolução da raça humana, o crescimento estrutural e físico no transcorrer de 72 horas de escuridão, quando ocorre a inversão da polaridade das pirâmides e a inversão da polaridade da Terra. Eu peço para vocês analisarem Akhenaton, a sua estrutura física e o seu crânio gigante. Analisem e observem. Como ele poderia ter uma estrutura e um crânio tão grande? Agora, analisem. Tutankhamon. O crânio já está menor. São evidências científicas que buscaram explicações e até agora ainda não encontraram. E eu trago a explicação. Como nós hoje estamos com o físico menor e o crânio menor também. O que ocorreu? Então, neste livro eu trago as explicações como nós iremos ser gigantes, como nós iremos nos equilibrar para passar por um processo da inversão da polaridade das pirâmides e da Terra no transcorrer de 72 horas de escuridão, citado por Nossa Senhora. Jesus, eu trago as informações neste livro também sobre as oliveiras. Por que os egípcios usavam? Por que elas foram plantadas na terra? Qual é a função, a capacidade nutricional dela para interagir com as nossas células e ajudar nós neste processo de evolução da raça humana? Jesus, por que ele orava no Monte das Oliveiras? Também vocês vão estar sabendo no processo e quando vocês adquirirem este livro, que é muito importante. Também temos aqui o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, ele é muito interessante. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas e apareceram as revelações científicas da espiritualidade, eu fui buscar a resposta através da geobiologia, através da física e a hemorbiologia. Explica como que o plasma sanguíneo reverte seu fluxo dentro das nossas veias. Então, nós estamos ligados à frequência do núcleo da Terra e à modificação do nosso plasma sanguíneo. As nossas hemácias, elas produzem uma frequência e essas hemácias, elas têm um tempo de vida e é neste tempo em que elas vão ser renovadas. É aí que eu encontrei a resposta para passar para vocês quanto tempo tem o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo que está o ano, quantos meses tem o ano. Então, por que está ocorrendo a aceleração da Terra e do tempo? E também estou revelando neste livro, A Ciência que Foi Ocultada, quem escreveu os 10 Mandamentos. Este livro traz todas as informações para poder ajudar a equilibrar a sua frequência celular. Como você pode equilibrar e passar pela inversão de polaridade das pirâmides e do planeta Terra, conseguindo assim um equilíbrio físico, mental e espiritual e atingindo a evolução da raça humana. Para maiores esclarecimentos, acessem o meu site. E muito obrigada. Acesse o site e conheça o projeto de Fátima Zanetti, as palestras audiovisuais interativas, o conteúdo do simpósio científico, o lançamento do seu livro, os eventos. Assista à retrospectiva do seu projeto.